Quando l'anarchia verrà, tutto il mondo sarà trasformato e nei governi sarà il ricordo d'infame passato, l'aborrito confinato. Motumbá, axé, meu populacho abençoado. Aqui quem fala é o seu guerreirinho suburbano preferido. E hoje, mais uma vez, um guerreirinho suburbano solitário, melancólico, pois a minha companheira de guerrilha, a Stephanie Borges, ainda não voltou de seu retiro, de suas férias, que foram um verdadeiro tapa na cara do proletariado cristão. Mas, como vocês vão ver, a Stephanie participou desse episódio. E aí vocês devem estar se perguntando, como isso foi possível? Foi possível porque esse episódio já foi gravado já tem algum tempo. Essa entrevista sensacional que nós fizemos com a igualmente sensacional Kênia Freitas sobre afrofuturismo já foi gravado tem mais ou menos um mês e acabou ficando um tempo na gaveta por conta da agenda do Benzina. Mas não é caso de pânico, pois Stephanie na próxima semana já estará de volta para a nossa leitura de notícias habituais. Inclusive, olha só, esse episódio fica como um requiem para o microfone de Stephanie Borges, que agora, com o dinheiro de nossos padrinhos, né, com o dinheiro do apoio, comprou, olha só, nos States, nos estrangeiros, um aparelho profissional para falar. Agora vocês vão poder apreciar a bela voz da Stephanie em sua plenitude. Lembrando que esse tipo de melhora só é possível com o apoio de vocês. Então, mais uma vez, sempre bom repetir, sempre bom passar aquele chapéu. Se vocês gostam, se vocês acreditam no nosso projeto, vai lá em www.padrim.com.br/benzina e escolhe uma faixa de apoio que caiba no seu bolso, né? Uma faixa de apoio que não vai deixar faltar a ração do seu gatinho, que não vai tirar a comida do seu cachorrinho, que não vai tirar a mariola da sua criança. É isso, meu povo leal. Vamos lá curtir a entrevista. Aquele abraço. Kênia, por favor, se apresente para os nossos maravilhosos ouvintes do Benzina. Bom, é isso, eu sou a Kênia, sou atualmente, estou pesquisadora de pós-doutorado aqui na Unesp, em Bauru, formada em jornalismo, mas há algum tempo pesquisando cinema, e aí nessas pesquisas de cinema, 5 anos atrás agora, em algum momento eu cheguei no afrofuturismo e aí tudo se transformou. E aí desde então comecei a pesquisar, primeiro fora da academia, tentando entender o que era isso, e fiz uma mostra de cinema, sobre afrofuturismo, e depois as minhas pesquisas acadêmicas foram para esse lugar de tentar entender essa relação do que são as obras, os filmes afrofuturistas que existem e que foram feitos, e como é que a gente pode pensá-los, assim, como eles ajudam a gente a construir narrativas e estilos de cinema. Kênia, eu descobri o teu trabalho quando você fez a curadoria da obra da Mostra Afrofuturista lá no Sesc, em São Paulo, em 2015. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de afrofuturismo na minha vida. Eu só fui começar a estudar um pouquinho depois. Mas você lembra, assim, quando foi a primeira vez que você ouviu falar de afrofuturismo? Quando é que isso, assim, aconteceu na sua vida? Então, foi em 2012 e eu estava ouvindo um programa de rádio na internet sobre música eletrônica e as raízes africanas, assim. E é essa relação de que a gente, em geral, pensa muito em música eletrônica como uma coisa branca, como as raves e todo um universo que não pertence à cultura negra, de uma forma geral. E aí era um programa que tentava traçar todas as genealogias de momentos e lugares em que a música negra foi muito marcada pela música eletrônica e a música eletrônica foi muito marcada pela música negra, assim. E aí esse programa falava do techno de Detroit
que foi um movimento que rolou no final dos anos 80, começo dos 90, e era muito essa pegada, assim, Detroit como essa cidade praticamente pós-apocalíptica, assim, pobre e com aquele parque industrial devastado desde os anos 70, e você tinha jovens negros que aproveitavam uma certa tecnologia decadente que existiam para produzir música, e essa música era considerada afrofuturista porque eles estavam fazendo não um som que quisesse comunicar, né, com aqui e agora, mas uma coisa de comunicar com alien, de falar de futuro, de pensar um jeito de construir técnico que não fosse, né, e que muito marcado pela raça, assim, muito marcado pela experiência de pobreza negra sem esperança de futuro, assim. E aí, quando eu ouvi falar de afuturismo nesse programa, eu falei, nossa, mas o que é isso? Tipo, eu quero, né? Me dá. É... Eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que você entende por afrofuturismo. Essa pergunta é sempre complicada, né? Porque são mil coisas. Toda vez que alguém me pergunta também, eu fico, ai meu Deus, como é que eu vou explicar esse negócio? Mas, assim, atualmente eu gosto de pensar duas coisas, né? A ideia de obras ou expressões artísticas que trabalhem com o universo da ficção especulativa, e aí a gente pode falar um pouco o que a gente entende, né, por ficção especulativa, que também é um termo bem grande, e que estão dentro da experiência negra. E aí a experiência negra tanto como autoria em geral, mas também como aquilo que está na obra. Então, quer dizer, um filme não só feito por uma pessoa negra, mas que fale de questões negras, falem, e que aí são muito amplas também, porque, enfim, somos vários e temos várias experiências. Isso não pode ser essencializado de forma alguma, né? Mas essa ideia de alguma forma, cruzar ficção especulativa e experiências negras no plural, assim, no que elas têm de plural, mas no que elas têm de específico também, no que elas têm de atravessado por vivências. Mas eu acho que conforme a gente começar a conversar aqui, a gente vai falar de autores e estilos e experiências tão diferentes que essa questão da autoria negra vai começar a fazer sentido para quem não está muito familiarizado. Aham. Não, que é isso, aí vai abrindo, né? Ele acaba que. E como é um termo que desde o começo tá ligado, né? É isso, eu sou uma pessoa de cinema que ouvi falar de afuturismo ouvindo falar de música. E aí você vai ver, e aí tem vários. Tem muita coisa na literatura, inclusive, né? O termo aparece pela primeira vez no texto do Mark Derry, lá de 93, e o cara tava pensando em literatura estadunidense, assim, tava pensando por que não tinham escritores e escritoras negras na literatura estadunidense de ficção científica, porque tinham Ele tão estava pensando poucos. isso em 93 porque ele não conhecia Octavia Butler nem Samuel Delany, mas a gente vai chegar lá em algum momento. Não, ele chega a falar, né, nesse texto, ele entrevista o Delany, ele fala da Otávia, mas o que ele vai apontar é que, assim, nesse geral que ele vê, ele acha que existem poucos, e que a ficção científica, e sobretudo essa ficção científica estadunidense, deve muito à experiência negra para existir, a experiência negra estadunidense, né? Quer dizer, tá o tempo inteiro falando de resistência, de opressão, de encontro com o outro e tudo isso, mas aí sempre coloca um personagem branco vindo de um autor branco, assim. Então é como se se apropria do universo, se apropria da opressão, mas você não, de forma nenhuma, reconhece isso, assim. É um pouco esse paradoxo que ele vai começar a abrir, mas é isso, é um autor branco e depois o termo vai ganhando vida própria, né? Então, e aí eu acho muito engraçado isso, quando as pessoas viram e falam assim, tem pouco autor negro fazendo qualquer coisa, eu sempre acho assim, vocês que estão lendo pouco, vocês estão pesquisando pouco, Sim. começar a puxar, a gente vai falar, numa outra encarnação desse podcast, eu vim aqui falar de distopia, e foi assim que eu fiquei aqui, né, eu vim aqui para falar do fim do mundo, a gente acabou com o mundo, a gente acabou com o podcast como ele era antes, e eu tô aqui na nova encarnação do podcast. Tem uma chuva de prata cair, né, nele, né, cara?
enfim, a gente acaba com muito para começar um novo, né? É E isso aí. aí a gente conversou justamente sobre essas questões de como várias coisas da experiência negra, como o Indígena, né? sequestro, a abdução, sim, indígena, É. são transformadas em questões na ficção científica, mas isso sempre com um protagonismo branco. Uhum. Mas antes da gente chegar nessas questões de colonização que eu e o Rolando a gente adora, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte. Hoje em dia, a gente fala de afrofuturismo e as pessoas associam especificamente à ficção científica. Você já chegou aqui abrindo leque e falando de ficção especulativa. Então, explica um pouquinho para os nossos ouvintes como é que é assim, essa ideia da ficção especulativa, porque tem uma galera que de repente ainda acha que está tudo no mesmo saco. Então, vamos abrir as possibilidades da galera para elas entenderem, sei lá, o que é um afrofantástico, o que é um afro-surreal, o que é o afrofuturismo centrado na ficção científica. A gente sempre vai entrando nos termos, né, que estava até conversando antes, que são guarda-chuvas, né, que aí vão tentar dar conta de várias coisas, mas essa ideia de pensar não pela ficção científica, mas pela ficção especulativa, é de justamente conseguir pensar nessas narrativas que estão não só, né, ligadas ao sci-fi, que talvez foi o que ficou mais popular ou mais marcado nesse lugar, mas que também vão para a fantasia, que também vão para um certo uso de mitologia. E aí no afuturismo, a ideia das mitologias e histórias de origem africana são super importantes, assim, e tanto a, as diaspóricas quanto as não, assim, quando você se baseia disso, de histórias não ocidentais, de origem não ocidentais para pensar algumas coisas. E o próprio terror, o próprio surrealismo são formas de. São coisas que estão dentro desse especulativo. E eu acho que o que define muito é essa ideia de especular, né? Essa ideia de imaginar, de fabular, de sair de uma certa narrativa que se pretende num regime verídico, quer dizer, que quer, por mais que a gente saiba que, né, narrativas ficcionais não representam o mundo, elas estão, né, ficcionalizando o mundo, mas elas abrem uma outra porta, além da ficção, que a gente diria, abre aspas, fecha aspas, comum, mas elas estão especulando outras regras dentro desse jogo. Então, e aí cada um desses tipos, né, cada um desses gêneros vai especular regras diferentes. Se a gente pensar a ficção científica, está muito ligado ao cientificismo e a como você imagina que invenções futuras da ciência ou especulações da ciência podem ser pensadas e elas são o motriz da história. Se a gente pensa fantasia, não, aí já é uma ideia de que você não só está pensando nas bases desse mundo, mas você está imaginando uma outra regra de mundo para existir. Quando você pensa o terror, você está trabalhando em cima dessa ideia do medo e o terror está muito ligado ao fantástico, né? Mas de como você trabalha esse fantástico para um lugar de um medo e um suspense dessa experiência. É muito ligado à experiência do espectador. Enfim, cada um vai ter uma definiçãozinha, mas é isso. São essas narrativas que não estão no verídico, não estão numa ideia de que a ficcionalização quer representar o mundo como a gente entende o mundo, e aí várias aspas, da forma como a gente entende, mas quer imaginar algum tipo de subversão dentro disso, assim. E aí seja a subversão pela ciência, seja a subversão por colocar alguns elementos diferentes desse mundo e dizer, isso existe, ponto, a história começa daqui. Começa daqui, enfim, mas é essa ideia de você ter algum tipo de subversão nesse regime verídico da ficção.
Tem um artigo seu que você faz uma diferenciação entre afrofuturismo e afropessimismo, né? Que você fala dessas imagens distintas. Eu queria que você explicasse um pouco melhor isso, porque eu fiquei bastante intrigado com esses dois termos, com essa distinção entre eles, né? Na verdade, é isso, né? Vamos lá. É que eles não estão. A gente até trabalha uma ideia de contrário, né, no texto, mas é muito mais um tensionamento. O afropessimismo é uma linha teórica de vários pesquisadores negros, sobretudo vindo dos Estados Unidos, mas alguns ingleses e tal, que vão pensar como é que nessa experiência de pós-colonização, né, de depois da colonização, não pós-colonial, mas pós-colonização, só que quer dizer depois e pós-escravidão, muito pouco se alterou. E aí eles trabalham muito uma ideia de que a vida negra no presente, nos lugares afrodiaspóricos que passaram pela escravidão, ainda é uma vida marcada pela escravização, assim, ainda é uma vida marcada pela morte social. Então, que o estatuto de vida, né, o que a gente chamou no começo de experiência negra, seria marcado por essa experiência ainda não de humanidade, mas de uma não humanidade. Que o racismo e toda a estrutura racista e de privilégio branco das sociedades marcariam não humanidades das pessoas negras. E aí o que eles vão dizer mesmo é nesse estatuto que é da distopia, né? E que é não pensar que a abolição foi algo que aconteceu e resolveu os problemas, mas é pensar como algo que apenas mudou levemente a chave, mas a gente continuaria vivendo dentro de um regime absurdamente distópico da experiência negra. Então, e é aí que entra o afrofuturismo dentro disso, assim, porque se você pensa que nada se alterou e a gente continua vivendo nesse regime distópico, esse futuro que a gente está imaginando, esse mesmo presente, essa relação com o passado, ela não está resolvida, e a chave para a gente pensar essa relação de não humanidade, assim. E aí um dos lugares que esses pensadores chegam é que a única solução é você apostar na distopia, apostar no fim do mundo e apostar na reconstrução de alguma outra coisa dentro disso. Então, que não é só imaginar futuros negros como possíveis e como se a gente pensar em boas ficções especulativas de futuros negros, de repente os futuros negros vão acontecer. Não, assim, é uma ideia de que é preciso passar novamente por um fim de mundo para essas relações se alterarem. Porque se a gente pensar que a colonização ela é um fim de vários mundos, né, das pessoas que estavam lá na África e foram sequestradas. Inclusive tem um texto da Toni Morrison que eu quero muito ler, tá aqui na minha lista, vou ler em algum momento, que ela fala que a verdadeira experiência da modernidade não é a aceleração da tecnologia na Europa, mas é o sequestro do corpo negro num tumbeiro, né? Você pega a pessoa num lugar, você coloca ela naquela situação de sequestro e aí você solta ela num mundo novo. Tipo, essa é a experiência que inaugura a modernidade muito antes do que as pessoas acreditam que é dentro do Estatuto Europeu. Sim, o Paul Gilroy trabalha isso também, né, no Atlântico Negro, essa ideia de que é isso. Se a gente vai marcar o começo da modernidade, ela é essa experiência, assim, não tem nada mais moderno do que essa experiência de você estar num lugar que você não conhece, você não se relaciona, você perde sua identidade e você tem que continuar seguindo. Tipo, começa esse mundo todo aí do zero, vai. Tipo, com chicote. Isso se daria espaço, por exemplo, porque a gente tem muito pouco material sobre isso ainda, né? Que são autores indígenas escrevendo sobre o mesmo período, né? Assim, pensadores indígenas falando sobre isso, porque a experiência que funda a modernidade da perspectiva dos indígenas é de um desterro em terra, né? Assim, eles continuavam no mesmo lugar, só que o mundo deles foi destruído debaixo deles ali, né? E eles foram reconfigurados, a existência deles é um outro tipo de desterro, né? Que se conecta pelas mesmas vias, né? Esse acontecimento da modernidade me parece um tanto fractal nesse sentido, né?
E exatamente, ele é marcado... A condição dele é a própria violência, né? Assim, ele se espalha por meio da violência. Isso é interessante pensar por isso. Como que isso afeta outros povos. Porque aquele filme Chico, que você tanto fala, que é do filme... Ele se enquadraria como? Um filme de afrofuturismo ou um filme afropessimista? Dentro dessa... ele apresenta esse tensionamento interno a ele. Então, eu acho super difícil essa ideia de classificar os filmes dentro disso. Assim, eu gosto muito de uma expressão que a própria Itasha Omaki usa, assim, que é uma pesquisadora futurista e também uma artista futurista, mas de lente crítica, assim. Eu acho que o que é mais interessante do que dizer que tal filme é afrofuturista ou não é, ou é afropessimista ou não é, mas é como é que a gente consegue usar essas definições, esses movimentos, para pensar os filmes. Porque senão a gente entra muitas vezes naquilo que o autor vai dizer, mas eu não estava pensando em ser afropessimista ou ser afrofuturista, eu não tenho nada a ver com isso. E verdade. Então, acho... E são, como a gente está falando de coisas amplas, né, eu acho que o que é mais interessante, às vezes, é esse usar como um lugar de pensamento, de tensionamento e de empurrar um pensamento crítico com o filme, né? E aí eu acho que ele é os dois. Ele tá nos dois lugares. Ele é tanto uma ficção especulativa de experiência negra que tá falando, né, para resumir um pouco o filme, ele fala, né, ele imagina o Brasil daqui a alguns anos em que os jovens negros periféricos, desde muito jovens, acho que é 12 anos, não vou lembrar qual a idade no filme, mas é uma idade, né, bem jovem. Eles têm que usar um certo tipo de pulseira que identifica eles como futuros cometedores de crimes, né, como futuros criminosos, e eles vão ser presos, detidos pelo Estado já desde essa idade. Então, quer dizer, se você é preto, pobre, favelado, você necessariamente vai estar classificado como esse lugar de cometer crime e você vai ser preso. E aí o filme vai trabalhar com essa tensão do Chico, que é esse menino que está no dia de completar aniversário para entrar nessa idade e ser preso. Aí não vou contar o resto do filme pra a galera ver. Não dá spoiler. Que é o filme dos irmãos Casaro e tal, vale a pena. Mas então é isso. Então ele trabalha a experiência negra, essa especulatividade, e por um outro lado ele é totalmente afropessimista, né? Desse ponto de vista do que você está dizendo, né? E como é que a gente pode encarar muito dessas questões atuais de criminalização da população negra e de genocídio. É dizer que as pessoas negras não têm estatuto de ser humano e por isso elas podem ser presas, por isso elas podem ser mortas, por isso elas podem ser utilizadas pelo Estado e etc. Assim. Esse lance do afropessimismo ou da dinâmica do mundo que acaba para que outro possa começar, isso é uma questão bem recorrente. Por exemplo, na trilogia da Terra Partida da N.K. Jemisin, é isso, né? Assim, você tem aquele mundo em que os orogênios são pessoas extremamente poderosas, todos os orogênios que aparecem são negros, e eles são caçados e dominados por uma raça criada geneticamente para neutralizar os poderes deles, que são os guardiões, que são todos assim meio albinos na descrição, eles são todos muito brancos, os cabelos brancos, uns olhos estranhos, enfim, são geneticamente modificados. Mas você tem toda uma disputa de poder ali para desmontar um império e uma estrutura de poder que usa esses corpos negros para fazer um controle não só social, mas um controle da terra. Né? E aí, a partir do momento que os orogênios resolvem, não, vamos acabar com esse mundo, eles se aliam a outras raças, inclusive, e eles tentam acabar com aquele mundo para que eles possam criar uma outra sociedade em que todas essas raças possam coexistir sem um regime de dominação. É totalmente diferente de você partir de Wakanda, por exemplo, em que nunca houve colonização em Wakanda porque ela está lá protegida por um feitiço mágico, né? Uhum.
Essa trilogia de Jensen é bem doida, porque é essa ideia do. É um mundo em que o fim do mundo acontece várias vezes, assim, não o fim do mundo, mas né, o apocalipse sempre tá ali, assim, aí o mundo recomeça, e aí você vai e tal. Então, que não deixa de ser um pouco a nossa história também, né? Se a gente pensa o que é nosso processo de existência, assim, vários fins do mundo que aconteceram e que o mundo continua existindo de alguma Kenny, a gente forma. te chamou pra gravar porque a gente trabalha com o fim do mundo aqui. Inclusive, É por isso torcemos que eu tô para aqui me alguns. coçando aqui pra falar assim, cara, que essa coisa de fim do mundo unívoco é coisa de branco cristão, saca? Tipo, apocalipse vai vir porque os ameríndios, então, por exemplo, sei lá, os Aikiwara com os quais eu trabalho, a gente já vive em cima da terra, né? Essa terra que a gente vive é a segunda, né? E aí vai vir a terceira, enfim, é o céu que cai e a gente só vai vivendo em cima, né? Vai escapando um ou dois, e sempre tem essa coisa da repopulação. Na própria cosmologia, né, dos terreiros, né, cosmologia de matriz africana, essa ideia de você refundar, né, tipo, uma pessoa que chega, ela consegue refundar, se alinhar com o que tá ali, né, tipo, a experiência desse desterro absoluto, né, da experiência do tráfico de escravos e tudo mais, as pessoas chegam e elas refundam todo aquele cosmos ali, essa possibilidade, a cosmologia se abre para essa possibilidade da refundação da existência, né? Ao contrário da mitologia cristã, que está sempre lidando com o fim absoluto do acabou. Vai como é? Arrebatamento e... Eu não tive essa experiência, eu não fui criado nisso. A despeito de tudo... Sorte sua, você não tem culpa cristã pra se livrar. Pois é, cara, que é a família só da Curimba. Pois é. Mas aí, Kenya, a gente estava fazendo esse paralelo entre a Jameson e o Wakanda, mas eu também queria fazer uma outra questão, puxar, por exemplo, quando a gente pensa em sci-fi, né, sempre vem aquela ideia clássica do sci-fi estadunidense branco e tal, que é tecnologia, né? Embora sempre gosto de lembrar, a ficção científica foi inventada por Mary Shelley, né? Foi inventada por uma mulher, e a tecnologia que você tem ali, na verdade, é o saber médico, né? Na verdade, assim, é saber médico e, tipo, uns raios elétricos. Não é nada muito sofisticado, não tem robô, não tem nave, enfim, né? Frankenstein é basicamente um triunfo da vontade. Mas... Boa definição. Cara, uma pitadinha de necromancia. Pois é. Não, e se você pensar que, assim, o livro que é considerado fundador da ficção científica, ele tá nessa zona cinzenta, né? Como depois isso vira uma questão mercadológica, na verdade. Mas o que eu queria pontuar é como, por exemplo, mesmo obras que vão numa vertente diferente, têm pontos em comum. Porque tanto na trilogia da Terra Partida, da Jameson, quanto no universo de Wakanda, a gente tem a tecnologia, a magia e a ciência totalmente interligadas. E isso não é uma questão, isso não é um problema dentro daquele universo. É um problema pro nerd branco misógino que fica lá. Meu lugar de fala aqui de macumbeiro, porque assim, se você for parar pra pensar assim, o que é Ogum, né, sabe? Tipo, o que Ogum traz pro mundo, né? A tecnologia que Ogum traz pro mundo. O que é um ebó, né? O que é uma feitura de santo? Sabe? Então, são tecnologias. Tanto que tem santos que não podem ser feitos, orixás que não podem ser feitos, né? Porque você não tem mais os elementos básicos dessa tecnologia. Então, essa confusão, assim, essa distinção, de fato, é uma distinção branca nerd, né? Porque, assim, o terreiro é uma tecnologia, né? Fundar num terreiro é uma tecnologia, né? Assim, dar comida para tabaco é uma tecnologia. Cortar é uma tecnologia, né? E aí? Bom, o problema aí é o epistemicídio que não reconhece essa tecnologia. Exatamente. Aqui a gente não só reconhece, como encoraja. É outra vibe. Mas eu acho que é isso, né? E aí, por isso que dentro dessa definição de afuturismo, a ideia da experiência negra é importante, porque do que a gente está falando quando a gente entra aí, não é qualquer magia, né? Mesmo em Wakanda. A magia que entra no filme é essa relação de ancestralidade e de relação com questões
do ambiente desse uso para essa espiritualidade e ancestralidade, assim, e que são amparadas em todas as experiências negras de espiritualidade, assim, ela não está descolada disso, né? E se a gente pensa no livro da James, se a gente pensa em como é que isso vai entrando no afrofuturismo, em geral é por aí, que aí é muito diferente de você, quando a gente tem ficções, né, científicas ou especulativas, em que você tem um ou dois personagens negros, mas que você tem uma cosmologia, uma cosmovisão que é toda ocidental branca. Então, sei lá, você tem vários filmes do Will Smith nos anos 90, começo dos anos 2000, que são filmes de ficção científica, mas que não são de forma assim, que é difícil falar que aquilo é futurismo, sabe? O que aquilo movimenta, para além de você dizer que você tem um personagem negro ali, que seria diferente se fosse um personagem branco? Nada. Então, Por exemplo, MIB não faz diferença nenhuma o personagem do Smith ser negro, assim como Independence Day também não faz, né? Então é isso, assim, não é o que vai entrar ali não tem nada a ver. E quando você pensa nesses, né, filmes de afuturismo, mesmo quando você tem essa mistura de magia, de fantasia com essa ficção científica, você tem um atravessamento de experiência negra. Assim, eu tenho uma história muito boa sobre isso, porque durante o meu amaci, né, que enfim, que é um momento que você entra para um terreiro, você fica recluso, enfim, e aí ficam umas pessoas cuidando de você, porque você não pode fazer nada ali, né? E aí uma das mulheres que estava cuidando de mim, uma senhora de mais ou menos uns 50 e poucos anos, negra, aqui do subúrbio do Rio de Janeiro, a gente conversando e tal, e ela começou a falar da experiência dela no dia que ela foi, acho que foi levar o sobrinho ou o neto dela para assistir o Pantera Negra, e de como naquela cena, né, onde o T'Challa vai encontrar o pai, né, e os ancestrais dele, naquela cena ela começou a chorar e começou a sentir o braço quente, né, enfim, e ela falou que começou a ver a experiência que ela teve que se segurar para não incorporar o preto velho dela, porque ela falou assim, é daquele jeito que a gente vê, é daquele jeito que funciona, assim. Eu falei, cara, ela tava usando aquilo pra explicar, ela se conectou com aquela experiência, né, tipo... Agora você imagina, um filme feito nos Estados Unidos, né, da Marvel, multimilionário, consegue se conectar com uma senhora negra, né, da Umbanda, do Candomblé, de Bangu, né, assim... Mas quem se porque conecta é o Ryan Coogler. Esse que é o ponto, isso que eu ia falar. Por que tá se conectando com ela, né? Não é a indústria do cinema, não é a indústria de Hollywood que tá se conectando com ela, né? É outra coisa que tá ali. Eu acho sensacional você falar exatamente isso. Não é qualquer magia, sabe? Não é a magia vanciana, não é Agora eu fui muito nerd, magia vanciana. Mas agora, assim, não é a magia do Tolkien, né? É outro tipo de coisa que tá ali envolvido, né? Outro tipo de segredo, vamos usar uma palavra dos terreiros aí, né, cara? Outro tipo de segredo que tá sendo mobilizado ali. Por exemplo, quando a gente conversou sobre a Ninette Okorafor, inclusive eu tenho que fazer uma correção, porque no outro episódio eu falei que a Ninette Okorafor era afrofuturista, mas ela não gosta que digam isso dela. Ela gosta de dizer, né, que ela é African futurista. E que ela... Ou African jujuísta, o que eu acho melhor ainda. Gente, meu amor pela Ninette Okorafor só aumenta. Que mulher maravilhosa, né? Enfim, tipo... Ela é muito Nigéria Pride. Como eu amo essa mulher. Assim, o orgulho que eu tenho de subúrbio carioca é o orgulho que a Ninette tem de ser nigeriana e gênia. E ela tem essa questão no Quem Teme a Morte, né? Que é a menina que vira xamã. Ela também está conectada com um saber que é totalmente ligado à natureza, e parte da função dela, né, parte da jornada dela, além de reparar uma série de questões pessoais e familiares, né, porque ela vai numa jornada para se vingar do pai, que é um feiticeiro maligno, mas também passa por recuperar a terra. No momento em que ela consegue se vingar do pai dela, que é um cara com uma mentalidade totalmente colonizadora, ela consegue fazer com que parte do equilíbrio que torna aquele território onde ela está na África um lugar
melhor para se viver, onde a Terra consegue se recuperar de uma série de abusos e destruição, né? Então acho que tem uma questão aí que não é só da reconstituição da mulher negra como um sujeito, né? A construção da jornada da mulher negra como seu próprio herói, mas também tem uma questão aí de como esse processo de cura de uma subjetividade que é oprimida de várias maneiras também acaba dialogando, através da magia, acaba dialogando com o mundo ao seu redor e transformando outras coisas, enfim, no seu entorno. Eu acho que é a própria forma de ver o mundo, né? Você consegue fazer isso porque a forma de ver e se relacionar com as coisas já está dada como outra, né? Em outras chaves, não brancas. A Butler é que faz isso muito bem, né? Eu ainda não tinha citado que tava a Butler aqui, vou demorar. Tem que falar, mas marcou no bingo. Você contar a Butler, eu com Deleuze, né? Tipo, a nossa situação. Eu não vou falar de Deleuze hoje, mas já falei Não, olha agora. só, é você com Deleuze e eu com Bell Hooks. Eu tô É na verdade. fase Bell Hooks. É porque eu ainda vou entrar na fase Audre Lorde, mas hoje eu tive que trazer, porque já que a gente tá falando de ficção, tem que falar de Octavia Butler. Mas é porque a Butler, ela não só faz esse movimento de destruir o mundo para fundar um outro na parábola do semeador, como ela também faz esse trajeto da subjetividade da mulher negra, do amadurecimento, enfim. Aí agora eu vou citar Bell Hooks, porque a Hooks ela tem dois ensaios, maravilhosos no Olhares Negros. Um que é sobre a experiência da mulher negra assistindo cinema, sobre a dificuldade da mulher negra se relacionar com certos filmes tradicionais, com, enfim, os estereótipos racistas e como isso às vezes afasta a mulher do cinema, como isso cria também uma experiência cindida, porque você se identifica com alguns aspectos e outros não. O tempo todo você está vendo aquela feminilidade no cinema, mas você sabe que aquilo ali não é você. Né? Então você tem uma relação ambivalente ali com o filme o tempo todo. Mas ela também fala dessa questão de como a autoria das mulheres negras é importante para tratar a nossa experiência dentro dos nossos termos. E aí ela fala das biografias, enfim. Mas eu sempre acho muito maravilhoso como a Butler faz isso assim, de um jeito que assim, me deixa muito feliz e parte meu coração tudo ao mesmo tempo. Sim, é pesado, né? É um lugar que nunca é leve, né? Com ela. É sempre muito, muito intenso. Aonde ela acerta, aonde ela consegue criar esses personagens e que estão de alguma forma sempre lidando com trauma, né? Assim, e com vários traumas de ser uma mulher negra. E ao mesmo tempo tem agência e constrói isso, inventam mundos, né? Sobrevivem e inventam mundos, assim. Então O que eu acho mais incrível é isso. Elas lidam com o trauma, mas elas não são definidas pelo trauma. Elas são sim. definidas pelas coisas que elas fazem. Eu acabei de ler O Despertar e, assim, eu terminei, queria tacar o livro na parede, porque ele é maravilhoso, mas ele é, tipo, 1 de 3 e, assim, eu não vi aquele final. Sabe quando você vai imaginando várias coisas e no final dá aquela virada maligna? Que você fala, não era o que eu estava pensando. E aí eu fiquei assim, gente, eu tô com a ressaca de ficção, assim, eu só consegui ler ensaio e teoria depois que eu terminei esse livro. Eu comecei um outro romance maravilhoso e parei porque eu ainda não me recuperei da Lilith, eu ainda estou sofrendo com a Lilith. Mas o Despertar, ele não só debate a relação dos seres humanos com a Terra, né? Porque, assim, tem a Terceira Guerra Mundial, que é uma guerra nuclear, e a Terra é praticamente dizimada. E aí vem os Oncali, que são os seres alienígenas que parecem umas águas vivas gigantes, resgatam os seres humanos, levam para uma nave que na verdade é uma grande planta viva, que eu já acho isso maravilhoso, uma nave com uma grande planta,
E aí, os seres humanos ficam lá hibernando por 250 anos. E aí, um dia eles acordam uma mulher negra e falam: Ó, então, a gente vai reiniciar a Terra e é você que vai começar esse negócio. E ela, tipo, não quer de jeito nenhum. Quem vai querer essa responsa, né? Só que aí, a partir do momento em que ela fala: Não, ok, eu quero voltar pra Terra, eu topo. Os aliens começam a botar um monte de regras pra ela. E aí, uma das regras é: vocês vão ter que acasalar com a gente. E aí, uma das questões todas é: o que define o ser humano? Porque ela não quer, porque ela pensa: cara, mas se eu tiver um bebê com alien, ele não vai ser um ser humano. E aí você entra numa dupla disputa que é: o que define a humanidade? E a outra que é, assim... Mesmo depois do apocalipse, o corpo da mulher negra continua sendo usado para reprodução. É apenas que, né? O que todo mundo viu aqui, e que serve muito pra gente falar desse debate do status da humanidade, que é o Nós do Jordan Peele. Filmão. Filmão. Nossa. Eu não vou reclamar do final, não. Filmão. Eu sou muito Eu chato. gosto bastante O também. Orlando é aquela pessoa que fala assim: eu não vou reclamar só pra deixar a reclamada subentendida, né? Já reclamei, agora eu não vou mais reclamar. Pois é. Acho filmão sensacional. Mas Agora que eu já deixei estabelecido, né? acho um filme nota 9.6. Orlando, você sabe que esse filme não é nem pra você gostar, né? Olha, qual foi? Ele nem foi feito pra você, assim. Você Qual se deu foi? bem que você gostou dele. Você Qual foi? Não pulei de paraquedas aqui não, tá bom? Não pulei de paraquedas aqui não. Não, você não caiu de paraquedas aqui, mas assim, tipo, você viu que, assim, Jordan Peele deu uma entrevista e foi xingado porque ele falou que ele não faz filme pra gente branca. Assim, Qual foi? eu sei que você quer muito, entendeu? Tipo, abandonar a branquitude na sua vida. Eu sei que você é uma pessoa que não acredita na supremacia branca, mas esse filme, assim, tipo, Kênia, vai lá, dê suas impressões pra gente sobre o status da humanidade e nós, do Jordan Peele, por favor. Nossa. Eu acho que o que eu gosto muito no filme é que ele não é um filme de metáfora fechada. Então, quer dizer, eu acho muito difícil falar que ele tá exatamente. Ele não tá falando só da experiência negra ou só da experiência da mulher negra. Ele não tá falando só da experiência dos indígenas americanos, que ele também tá falando no filme. Ele não tá falando só da experiência do encarceramento, mas ele tá falando de todas essas coisas, assim, ele faz uma metáfora que passa por tudo isso, assim, o que é essa relação, né, de uma sociedade com esses duplos, né, com esses acorrentados que vivem uma subvida que está totalmente ligada à vida da superfície, né, que não consegue se descolar e que de alguma forma reproduz, mas reproduz num status, né, de não humanidade, aquela humanidade não humana ali que ele cria e que você não sabe se é isso, né? O filme ele tem esse lugar do brincar com gênero também, que ele pode ser uma ficção científica, ele te dá alguma pista de que ele pode ser, porque ele diz: o governo veio, criou esses acorrentados e tal. Mas depois também ele não explica nada disso e aquilo não tem um sentido se você pensar fora da fantasia, assim, como é que aquelas pessoas estão ali, elas, assim, é fantasia também, é ficção científica também, é terror, e eu acho muito bom que ele não explique o que é o que, né, assim, que ele não fecha essa mitologia, isso, ele não fecha uma metáfora para nenhuma dessas coisas, mas e aí nesse lugar eu acho que era um filme que é um filme que faz muito sentido ser feito pelo Jordan Peele, assim, que faz muito sentido ser feito por um homem negro que está no cinema dele pensando essas relações de experiências e de
simbolismos, simbologias para experiências no cinema, dessas opressões, mas sem querer fechá-las também. Que a gente, né, muitas vezes entra num lugar muito direto de que tal coisa representa tal coisa e etc. E eu acho que ele não trabalha isso no filme, assim. Mas ele trabalha esse status de não humanidade o tempo inteiro, né, no filme. E aí eu acho que é tanto não humanidade negra, quanto não humanidade mais diretamente da mulher negra, quanto dos indígenas, quanto dos encarcerados, enfim, cabe 500 coisas ali dentro. Isso fica, pra mim, isso fica muito perfeito naquela cena onde eles perguntam, né, aos acorrentados, né, quem são vocês? Nós somos americanos, né, cara? Tipo, essa cena pra mim é sensacional, porque te causa um desconforto, de repente, mas sim, né? Tipo. E não, né? Ao mesmo tempo, né? Gente, Assim, nós somos vocês também. Pra mim, no momento em que ela fala, nós somos americanos, eu falei, é o capitalismo. Sabe? Sim. Tipo, essa subvida, assim, quando começa o filme, que fala, existem esses túneis subterrâneos, não sei o quê, aí a primeira coisa que eu pensei, eu falei, é a Underground Railroad, né? Que eram aquelas rotas subterrâneas para fugir com os escravos. Então eu tava esperando que ia ser totalmente um terror racial, assim. Falei, esses duplos são tipo o opressor internalizado que a Audre Lorde fala, né? A Audre Lorde pega esse conceito do Paulo Freire e extrapola isso para a experiência negra, né? Porque assim, ela fala que o opressor internalizado das pessoas negras, eles não juntam só a opressão de classe, mas a opressão de raça. Então, as pessoas negras crescem com o que ela chama de um auto-ódio, assim. Então, quando aparece a primeira família, quando eu vi a Red, eu falei, esse duplo é o auto-ódio da Adelaide purinho, né, e tal. E aí, conforme o filme avança, assim, aí aparecem os brancos. Eu falei, não, só pode ser o capitalismo. É aquela lógica de que para alguns poderem viver, outros têm que morrer, tem que ter uma vida merda. Então, assim, esse filme é totalmente explicado pelo capitalismo. E a paródia com a caridade que a gente falou da culpa, lembra do último episódio? Aquela é sensacional, né, cara? A paródia com a culpa branca, cara, aquilo ali. E aí tem, né, as coisas que ele faz só pelo prazer, né? Tipo. Porque aí ele subverte gênero. Então, se os personagens negros, em geral, no terror são os primeiros a morrer, ele cria aquela família branca só pra poder matar aquela família branca, assim, em 3 segundos. Eles não têm nenhum poder de reação, eles não têm agência nenhuma, assim, eles só são mortos muito rapidamente pelos duplos. Mas eles são uma família branca de classe média privilegiada. Eles não têm o terror dentro deles, assim. E ao som de Fuck the Police, né, cara? Nossa, gente, essa é a melhor piada, assim. A melhor piada. Assim, eu gosto muito de ver os filmes de Jordan Peele porque eles têm várias piadas. Por exemplo, esse já começa com a Janelle Monáe tocando, né? Aí já... Ai, gente, que maravilhosa. A família negra de carro, tipo, o som de... Né, I Like That, da Janelle Monáe, meu coração fica quente. Aí eu já lembrei que é um filme do Jordan Peele, já comecei a me cagar toda, porque entra o flashback e aquela menina negra num parque de diversão e ela olha em volta e só tem gente branca. Aí já começa, já bater assim, tipo, ai, menina, sai daí, você vai morrer. Sabe, assim, já bateu aquele sentimento, falei, ferrou. Eu, tipo, fui completamente ferrada. É igual quando eu assisti Corra, que aí tá muito bem o filme, não sei o que, e aí começa a tocar Redbone do Childish Gambino, eu falei, vai dar ruim, vai dar ruim. Porque Redbone é uma canção que ao mesmo tempo ela pode ser uma canção transante ou uma canção de terror, assim, eu acho isso maravilhoso. Muitas vezes nunca se sabe, né? Dependendo de com quem você tá transando, né? Tu nunca se sabe, mas é uma montanha russa, é um carrossel de emoções, como diria um Claudinho Bochecha, cara. Mas, Orlando, olha só, quando eu falei pra você que eu ia assistir Us, né, especialmente pra gravar esse podcast, eu ia enfrentar o meu cu na mão, você me contou uma história sobre os duplos lá do Zaikiwara. Fala aí dessa história que ela é muito boa. Cara, porque pro Zaikiwara, todo ser tem é como se fosse um outro ser igual a ele interno, né? É intestino, né? Só que pra ele tudo é invertido. Então, quando pra um é de dia, pra outro é de noite, né? Ele vê os parentes, sei lá, os parentes do vivente, né? Como comida, né? Então, e aí que vem... Só que esse ser, esse duplo, é ligado
digamos, ao vivente que o contém, né? De uma maneira bem... Assim, tudo que acontece a gente vai acontecer a esse duplo. Então ele tem uma relação até de rancor conosco, porque, enfim, os nossos problemas, os problemas dele vêm da gente, e ao mesmo tempo, nossas volições, nossas pulsões vêm dele, né? Então, por exemplo, quando ele tá chorando de fome, a gente tá com tesão, né? Aí quando ele tá com tesão, a gente tá com fome. Então, assim, a gente fica alternando uns estados um com o outro. E só que aí que vem uma questão fundamental, né, pro Zack Ewara, que quando você morre, e isso é uma coisa que as pessoas sempre estranham, quando eu falo Zack Ewara não acredita em vida após a morte, né? Pra eles, quando você morre, o que se liberta é esse duplo, né? Você não... O Orlando morreu, o Orlando acabou, o Orlando chobou no Big Brother. Tipo, o que vai sair dele vai ser meu duplo, que vai viver no meio da mata e vai se tornar um espírito canibal que vai aterrorizar os viventes, os meus descendentes, entendeu? Então, assim, e de certa maneira, eu ainda quero fazer essa experiência de ir lá pro Zack Ewara e assistir o Us com eles, né? Porque é sempre outra história, é sempre outra... Um dia eu vou contar nesse podcast como eles me explicaram que o Titanic, na verdade, não é uma história de amor. Titanic é uma história sobre a colonização da América, né? Não, mas... E é muito louco, né? Que eu comecei a ler várias coisas quando eu vi o filme pra pensar, né? O que o Jordan Peele tá falando. E essa coisa, ele literalmente pega muita coisa de histórias e mitologias dos indígenas dos Estados Unidos, assim, mesmo, tipo, desde da aranha, tem, né, a avó-aranha duplicada e tal, que eu comecei a tentar entender, e aí no filme ele dá essa pista, porque é o primeiro lugar que a menina entra, né, naquela casa de terror, na casa espelhada. No passado é uma casa que tem lá um índio xamã na frente e tal, bem uma coisa né, totalmente apropriada, bizarra, de parque de diversão, mas que é o que está contando ali é uma dessas histórias, assim. E aí você vai ver, tem várias histórias de duplo e dessas relações, assim. Então, de alguma forma, ele parte dessa mitologia, né? E E faz uma outra coisa. eu vi esse seu fio, eu não consegui ler todos os textos, mas essa questão do lance da aranha, que eu só me liguei, né, que ela a Dona Aranha subiu pela parede, né, e um dos deuses africanos é Anansi, que é a aranha, que é um dos pais da mentira, né, ele tece uma teia e cada teia é uma história e aquelas histórias vão se interligando e gente, tem tudo a ver com esse filme, né? Todas aquelas histórias daquelas pessoas que estão ali, tanto as pessoas que estão nos túneis, quanto das pessoas que estão na superfície, né? Tá todo mundo interligado ali de uma maneira um tanto quanto sinistra. Isso para mim também, ao mesmo tempo, vai numa direção... A leitura, que uma das questões que eu fiz do filme, é que justamente vai numa contradireção desse individualismo norte-americano, né? Essa ideia de que as pessoas são isoladas, ponto, né? De que, tanto que a união da caridade é uma união artificial, né? Vamos dar as mãos pra salvar o mundo e tudo mais. E o filme, não é assim não, cara. Enquanto você tava fazendo suas coisas de indivíduo, eu tava replicando essas coisas de outra forma aí, enfim, me ferrando justamente por conta dessa sua vida aí de privilégios, né, cara? Então, e o filme vai numa direção dessa conexão intestina entre os seres, né? E indelével, né? E assim, o grande desequilíbrio, né, dessa conexão, eu acho que vai do momento em que as pessoas estão num extremo tão grande que, assim, uns são tão privilegiados e os outros vivem numa escassez tão grande que eles chegam numa lógica de que para um viver, o outro tem que morrer. Ninguém pensa numa possibilidade de coexistir. Né? Assim, os acorrentados eles viram e falaram assim, não, agora chegou a nossa vez, nós vamos matar vocês para que a gente possa viver, porque eles estão simplesmente exaustos, né? Se fosse o Matrix seria isso, né? O Matrix termina assim, né? Não, assim, vamos fazer uma conciliação, mas eu gosto do Jordan Peele por isso, ele não trabalha com conciliação porque não foi dada conciliação há muito tempo atrás, então assim, é igual o final de Corra. Final do Corra eu tava assim, gente, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, e aí rola aquele final, assim, aquela catarse, assim, sim, porra. Mas uma coisa também que eu fiquei pensando, depois de assistir o filme, é como o fato, quando eles, né, a Red, quando ela aparece,
ela fala que eles são sombras. E aí eu já fiz uma viagem meio psicanalítica, né? Que eu falei, pronto, tudo vai dar ruim nesse filme porque a mulher não pode ter uma sombra. A mulher não pode assumir seu lado maligno, né? Assim, a impossibilidade de uma mulher assumir seu lado mal vai gerar todo um problema que, tipo, a família dela fudeu as férias, a família vai passar perigo, vão tentar matar todo mundo e tal. E depois eu vi que não, realmente é uma coisa maior. Embora eu acho que a questão da mulher não poder ter uma sombra e ter aquela, ser a menininha, fazer balé, seja uma questão, né? Mas tem esse lance da sombra no filme, que é no momento em que eles chegam nessa disputa em que ou você mata ou você morre, as pessoas da superfície vão se tornando cada vez mais sombrias e mais monstruosas. Sim. Defesa dos seus privilégios, né? Sim. É o jogo, né? Que aí é o entender que os nós somos americanos, né? É muito esse jogo do nós somos vocês. E qual o grau de separação? Não tem grau de separação. Como não tem grau de separação da meritocracia, como não tem grau de separação do Estatuto de Humanidade na supremacia branca, enfim. Não vai ter. O grau de separação é arbitrário. E aí o que eles quebram é essa arbitrariedade. É tipo, agora somos nós. Mas não tem separação, né? Isso é uma coisa interessante, né? Porque uma coisa que eu gosto dele como diretor é que ele é um cara que nada de costas nos tropos do gênero, né? Tipo, no estilo. Tu vê que ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, porque essa coisa desse sadismo do sobrevivente de filmes de terror, né, cara? É sempre muito heróico, né? Assim, é muito heróico nos filmes de terror. O cara... Inclusive, vários filmes que o golpe final é dado com uma piadinha, né? Assim, a pessoa vai de vítima a sádico, né, cara? Assim, em menos de uma hora de filme. E nesse filme, justamente esse lado sombrio do sobrevivente justamente vai mostrando... Olha só, cara, ele consegue subverter esse clichê do cinema americano pra mostrar uma coisa do tipo... São as pessoas lutando pelos seus privilégios, cara. Olha isso aí, cara. Olha o que o povo da superfície faz... Quando o bicho pega, olha só. Né? Ninguém quer estar lá embaixo, não. Esse que é o ponto. Ninguém quer ir pra baixo, não. E assim, isso que você tá falando do Jordan Peele dominar o código é uma coisa que eu acho incrível, porque o filme é cheio de piadinhas, né? Tipo, já começa com a menina ganhando uma camiseta do Thriller. Muito bom. Aí depois tem uma cena que o filho dela aparece com a camiseta do Tubarão. E, assim, e ele vai fazendo várias citações, assim, que quem cresceu com essas referências do filme Sessão da Tarde... toda vez que eu vejo um filme do Jordan Peele, a impressão que dá é que eu tô vendo 3 filmes ao mesmo tempo. Porque eu tô tendo um prazer estético, porque a direção é maravilhosa, a fotografia e tal, não sei o quê. Eu tenho um momento de terror absoluto, porque ele tá mexendo com as coisas do tipo, falar, ai meu Deus, eu vou ficar 3 dias sem dormir com esse negócio aqui. E essa coisa da subversão da experiência que faz com que eu fique pensando no filme assim. O filme acaba e eu fico, meu Deus, o que me atropelou, sabe? É muito maravilhoso. Mas eu sinto muito isso também quando eu vejo Atlanta. E Atlanta já vai pelo afro-surrealismo, na verdade. Cara, eu tô com uma outra coisa, senão eu vou anotar aqui, porque senão eu vou esquecer, cara. Assim, não, Orlando, você pode falar, dá tempo da Kenny aí pensando em alguma coisa pra não, gente falar. Não, é porque você pensou, voltar pra coisa do Us, né, assim, porque tem a coisa do final que eu não vou dar spoiler, que me incomoda, é um detalhezinho no final que eu falei, podia passar 100, deixa na ambiguidade, mas enfim, o meu ponto, assim, que a personagem do Us, ela funciona de uma maneira oposta, né, das protagonistas que você falou, que ao mesmo tempo que elas salvam, elas completam uma certa jornada delas, elas estão ali, de certa maneira, regenerando o mundo, né, instaurando um novo mundo, né, que essa personagem de instaurar um novo mundo, essa mulher que tem um trauma, que ela não se define pelo trauma, que ela, enfim, ela transforma isso em uma outra coisa, né, tipo, isso me lembra, porque assim, você tem a figura das Yalodês, né, assim, a figura das Yabás, né, tipo, que são figuras importantíssimas, né, na organização dos terreiros, dos barracões. Né? Essa ideia das mães de santo, né? das Yalorixás, que seguraram ali o babado, que reconstruíram
que reconstruíram o seu espaço, né? Pensa na origem do samba. Tia Ciata, por exemplo, né? Assim, pensa no papel que essas mulheres negras que estavam ali sofrendo uma desterritorialização, que elas fugiram da Bahia, né? Teve a ideia que eles estavam fugidos da Bahia por conta de perseguição policial, ou seja, mais um desterro, né? Desterro atrás de desterro, chegaram aqui literalmente sem nada, mais uma vez, perseguidos pela polícia, e essa mulher consegue ali agregar e formular, refundar o mundo, né? Refundar as coisas ali, né? Então você pensar que essa figura... pensando nesses termos históricos, assim, ela vai se repetindo nesses universos africanos, né, ou nesse universo da diáspora negra, né? Sim. E aí a questão toda é que a Adelaide, a Red, ela não se conecta com essas... Ela está conectada com as forças da colonização. Esse é o ponto. Né? Assim, eu acho engraçado, por exemplo, às vezes as pessoas discutem umas coisas de representatividade no cinema, do tipo, tem essa personagem negra aqui, mas ela não me representa. Tipo, mas para pensar, tipo, quem é o roteirista? Quem escreveu? Qual é a pauta do filme? Porque, assim, a gente não pode esperar certas representações complexas de quem não está disputando o estatuto da narrativa. Né? É isso que eu tava falando, a história do Pantera Negra, né? Como é que ele se conectou com uma senhora negra de Bangu, periférica, né? Assim, imagina se Pantera Negra tivesse sido, sei lá, feito por um homem branco, né? Assim, o que aconteceria com aquilo? Eu não tinha nem assistido. Sinceramente. Ia ser, tipo, sei lá, cara, Blade, né? Ia ser muito assim. triste. Muito triste. São vários filmes que a gente já viu, na real, né? Sim. Porque, por exemplo, o que me empolga de ver o Jordan Peele embora me deixe com todo um cagaço é pensar sentimentos ambivalentes. É pensar que... Não, é isso que eu falei, assim, é uma experiência tripla, assim, eu tenho, tipo, 2 momentos de prazer e um de pavor, assim, tipo, pauso o filme no meio, eu não vou nem ver no cinema, porque aí eu tenho aquele momento de pavor, eu pauso, pego uma água, faço xixi, porque, assim, o desgraçamento mental é certo. É certo. Cara, quando eu vi Corra, era um problema duplo, assim, era, primeiro, um problema de relacionamentos birraciais, que é, tipo, ser a pessoa negra numa família cheia de gente branca e as pessoas tratando você assim, tipo, nossa, como você é exótica. E também tem a questão do sequestro do corpo negro pela mentalidade do branco. Né? Que é, assim... É o maior pavor, e eu acho que, na verdade, depois que a gente começa a descolonizar a nossa cabeça e o nosso espírito, você vê que, na verdade, isso é o que acontece e a gente reverte, né? Tipo, é como se você fizesse uma lavagem cerebral ao contrário. Você é aquela pessoa, sei lá, negra privilegiada, que você acha que não existe racismo, porque existe o colorismo, porque existem os privilégios, enfim, eu sou uma mulher de pele clara, então eu passei a minha vida inteira ouvindo que eu não sou negra, até o momento em que eu virei assim, sou sim, não são vocês que vão me dizer o que eu sou, o que eu não sou. Enfim, mas eu vendo o Corra, pensando nisso, eu falei, gente, é assim... É o que acontece o tempo todo, né? Os brancos não vão sequestrar a cabeça desse preto aqui e usar esse corpinho para o que a gente bem entender. Eu traduzo uma poeta jamaicana que mora nos Estados Unidos, que ela tem um ensaio sobre a Serena Williams, que é maravilhoso, que ela fala sobre os episódios de racismo que a Serena Williams sofre na quadra de tênis. E aí ela fala que a experiência do racismo ver a Serena Williams ser trapaceada por um juiz branco numa quadra de tênis é igual a experiência do racismo. Você está jogando um jogo que você conhece as regras, mas num determinado momento as regras param de valer para você. E aí eu penso muito nisso em Atlanta, porque na verdade Atlanta é assim, eles totalmente fazem isso. Você tem uma linha narrativa que parece realista, que é verossímil,
E aí, de repente, eles suspendem a regra e o episódio vira uma coisa totalmente surrealista, do tipo, aparece um carro invisível. Sabe? Tipo, eles suspendem o estatuto da realidade assim no meio do negócio. Ou o episódio do Ted Perkins, que é aquela coisa bizarra, assim, que, assim, é absurdo, assim, o cara entra naquela casa e você fala, fudeu, é um episódio de terror purinho, assim. E é isso, assim, embora a série seja definida por uma comédia, você tem os episódios que são de comédia, você tem os episódios totalmente surreais. Na primeira temporada tem um episódio só sobre Black Television, que tem tem um personagem que é uma pessoa trans que diz que é uma pessoa branca presa dentro do corpo de uma pessoa negra. Aquilo é muito bom. Aquele é um dos meus episódios favoritos, gente, não dá. O Justin Bieber negro também eu acho maravilhoso. Então, aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do surreal dentro do audiovisual, porque eu acho que às vezes as pessoas ficam assim, eu assisti Atlanta, mas eu não achei engraçado. E na verdade não é um humor convencional, né? Tem essa pegada do constrangimento também. Mas é isso, né? É que eu não sei se eu acho Atlanta engraçado. Eu acho muito bom, mas eu não sei se eu acho engraçado. Eu acho que Eu tem rio de nervoso. Assim, sabe É, aquele episódio que eles vão parar na fraternidade dos caras e aí chega lá tem aquela bandeira colorada? E aí eles estão aham. sentadinhos assim no sofá e os caras brancos fazendo um trote. E eles olham um pra cara dos outros, assim, do tipo... Cara, que merda esses caras estão fazendo? Tipo, eu rio de nervoso, assim. Isso é uma boa. É o rio de nervoso. Você não define, né? Você não define. Tá constrangido, tá nervoso, tá achando engraçado de fato em alguns momentos. E ao mesmo tempo eu tô pensando, sai daí que vocês vão morrer. Eu acho que talvez tenha isso, e que aí passa pela experiência do racismo, como você trabalha isso na narrativa, que não é uma narrativa convencional, e eu acho que ele te joga o tempo inteiro que não pode ser uma narrativa convencional, porque se você é uma pessoa negra, você não vai ser tratado. As regras das narrativas convencionais não valem pra você, assim. Então, esse lugar. Se você é o herói, você vai ter o final feliz. Ou, né, se você é uma comédia romântica, você vai ter aquele momento que vai desencontrar e depois vai encontrar. Não, assim, se você é negro, não vai ser assim. Não vai dar certo. O ponto da série, pra mim, é muito esse lugar de que, olha, não vai dar certo. Tá tudo cagado. A gente parte do lugar que tá tudo cagado e tá vivendo. Mas tá tudo cagado. E as pessoas vão continuar ali, mas não, sabe, você não. Em algum momento, né, no começo da primeira temporada, você entende. Tá bom, tá, não é uma série do cara, né, do Big Boy, que começou a fazer sucesso, que virou um rapper, que o primo dele vai ajudar, que de repente o primo dele, que é super inteligente, vai voltar para a universidade, vai ter uma carreira bem sucedida. Não, assim, não vai resolver. Tem um problema, e aí você pode falar, né? Tem um trauma e tem um lugar dessa vivência e da expectativa dessa narrativa de que nada vai dar conta. Então você já tá num lugar que não vai dar conta. Então acho que a série tá o tempo inteiro jogando com isso de que, ok, tem algumas âncoras, né? E aí tem essas relações e tem esses personagens ao qual você se apega e você sabe que eles estão fazendo algumas coisas que tem algum nexo, que vai ter alguma sequência. Ao mesmo tempo, a gente sabe, e aí esse é todo nervoso, que a gente não tem nenhuma garantia de que eles vão ficar bem. Né? Assim, a gente espera que eles não morram quando eles entram na fraternidade. Ao mesmo tempo, a gente, assim, não tem como muito ter certeza de que não vai dar ruim ali. A gente fica meio... E eu gosto muito do mote da segunda temporada, que é a temporada de roubos, que na verdade, assim, não é sobre as pessoas brancas tirando coisas das pessoas negras, mas é das pessoas negras disputando o lugar do Tolkien. Porque é o tempo todo um rapper tentando tirar uma coisa do outro, enfim, e acaba mostrando assim, cara, se as pessoas não pararem pra pensar
fora dessa lógica individualista, capitalista, colonial, racista, o que vai acontecer é, vamos ficar disputando aqui porque quem vai ser o negro único. Uhum. E eles estão totalmente imersos nessa lógica capitalista, né, da celebridade e tal, assim, o que move aqueles personagens é isso, assim, né, eles não estão... E aí isso também é agoniante, porque a série é subversiva, mas os personagens não são, né, a gente sabe que eles, ali, do jeito que tá, eles não vão... Vai do nada pra lugar nenhum, assim, é isso, o tempo inteiro você fica muito agoniada do... Tá, não é uma série que os personagens vão, né, passar por, vamos dizer, aprendizado, amadurecimento e chegar num outro Não, lugar. Não se trata disso. nem um Não pouco. tem Mas, arco, né? e o que eu acho curioso é que, assim, além da gente ver que provavelmente eles não vão passar por esse arco de amadurecimento e tal, eles ficam presos naquela situação de que, ao mesmo tempo que eles não querem se vender, eles querem ser fiéis a uma determinada ideia do rap, que é uma verdadeira arte para eles precisam muito do dinheiro, né? É uma questão de sobrevivência. Então fica ali sempre aquele conflito, aquela tensão entre fazer a arte e vender a arte, e até que ponto vender a arte também é se vender. Parece coisa engraçado seria pensar numa série feita nesses mesmos termos, só que no subúrbio do Rio de Janeiro e com samba, sabe? Tipo, sei lá, em vez de Atlanta, Honório Gurgel, sacou? Tipo, Oswaldo Cruz. Cara, eu assistiria. Eu assistiria e ainda ia lá sambar de figurante. Eu queria fazer uma pergunta, levantar uma bola aqui, porque da mesma forma que o Atlanta não se conforma com um estilo, né? A gente estava falando exatamente do filme do Us, também, que também, apesar de ser prioritariamente um filme de terror, mas também não se conforma enquanto um filme de terror, né? E uma coisa que, assim, essa coisa de estilo único, de gênero, é como você mesmo falou, né, Stephanie? É muito mercadológico e muita coisa de branco, né? Assim, porque, pô, cara, uma coisa que eu sempre vejo as pessoas quando vão na macumba, por exemplo. Que as pessoas veem que, cara, uma gira de macumba tem de tudo, né? Tu vai do choro ao riso, ao medo, assim, em 5 minutos, né? Cara, assim, tu pode estar numa gira de, pô, numa saída de algum um negócio super sério, porque, né? Não pode dar mole. E aí, de repente, vem os herês, saca? Tipo, e aí tocando aquela festa, que a gente sabe como é que funciona isso. E qual é o papel do herê ali, né? Sabe? Tipo, o papel dos Exus. É uma gira de Exu, que ao mesmo tempo você tá ali flertando com medo, flertando com aquela graça, né? Tipo, e ao mesmo tempo com uma sensualidade, enfim, tem uma intimidação. E assim, e mesma coisa com os indígenas, né? Sabe? Tipo, lá entre os indígenas com os quais eu já convivi, as histórias de terror, que são tenebrosas, acreditem em mim, né? Tem todo um gênero de terror indígena que merece ser falado, que eles contam em termos de história em termos de comédia, né? Assim, é feita na base da galhofa. Eles contam terror na base do estapafúrdio, né? Com escatologias, enfim. É interessante isso, né? Como é que funciona essa não conformidade, né? ao gênero, né? Às fronteiras, né? Eu acho que são talvez 2 lugares de pensar o gênero, né? A codificação na hora de produzir, que aí é esse lugar. Os dois são mercadológicos, né? Mas enfim, você pode pensar numa codificação na hora de produzir, que você vai tentar se relacionar com uma certa história ou modos de fazer que já existem, você vai produzir em cima disso. E aí tem depois as leituras que são feitas, e de para onde elas vão. Mas eu acho que quase tudo que tenta ser inventivo, de alguma forma subverte os gêneros, né? É muito difícil você ficar dentro, porque é sempre parâmetro arbitrário, assim. E aí, sobretudo, se a gente pensa agora, nesse momento né, de produção e de codificação de narrativa, sei lá, codificação de narrativa de cinema, já tem 100 e poucos anos, assim.
Então, não é mais uma codificação ingênua, já é uma codificação que você está citando o filme, que está citando o filme, que está citando o filme. E aí você já chega num lugar que para você produzir, sim, você pensa, o Jordan Peele, ao mesmo tempo que ele passa, né, isso, não é que ele cita o cinema de terror o tempo inteiro. Agora ele não se limita àquilo, ele não se interessa de alguma forma ficar preso dentro do que seria, abre aspas, uma codificação de cinema de terror. E aí eu acho que nesse tipo de. Acho que não só na produção artística negra, mas muito na produção artística negra, essa necessidade de fugir do gênero é importante porque você vai conseguir contar as narrativas a partir da experiência negra se você conseguir fazer esses subterfúgios, né? Penso muito no um filme que foge um pouco, como o Pantera Negra, né? Que continua sendo um filme bem de herói e tal, mas um dos lugares que o filme funciona e se comunica com um certo público negro de uma certa experiência negra é naquele vilão. É naquela ambiguidade daquele vilão. Quando ele constrói aquela ambiguidade daquele vilão, tem um clique ali de que, pera, não é? Quem é Eu, esse cara? inclusive, defendo que ele não é um vilão, ele é um antagonista. Assim, É, ele tá ali para criar um conflito, mas ele não necessariamente é uma pessoa, ele só tem problemas de criação. sim, é isso, Ele mas tem problemas assim, de, tipo, trauma, menino órfão. o Twitter, sei lá, 2 dias depois tava assim, Killmonger was right de cima a baixo. Gente, mas isso eu fiquei com medo. Isso eu fiquei com medo. Porque como eu sou uma pessoa que já tô nessas piras da descolonização, eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, não, ele é um soldado americano. Não, ele chegou lá em Wakanda e ele queria destruir a natureza. Não, ele não estava certo. Ele, assim, ele tinha razão de estar furioso, Aham, mas ele não estava certo. Isso é uma não coisa que as pessoas sim, confundem, destruir né? as plantinhas, gente. Não. Tipo, sim. Mas chega você lá pensa e fala, assim, vão trazer armas para o Wakanda. Tipo, amigo, não, você errado, chegou na errado. utopia, sabe? Seja feliz. Vai curtir, sabe? Essa ideia de poder que você trouxe dos Estados Unidos e a terra do homem branco, capitalista. Tipo, não, abandona isso e vai viver, sabe? Aquele homem tão bonito. Mas por outro lado, o T'Challa também é um herói muito complicado, né? Ele é o cara da negociação. Cara, a melhor coisa do T'Challa é que ele é apaixonado pela Nakia. Não é? Que é a Porque, grande né? heroína do filme. Assim, ó, o futuro é isso aqui, meu filho, entendeu? A tua irmã vai fazer as armas, as Okoye vão lutar, entendeu? Você vai fazer o papel aqui, eu vou fazer a diplomacia. E ele vira e fala, tá bom, beleza. Show. Não, Tá show. mas esse lance, eu só ia falar que essa conversa sobre gênero me lembrou uma poeta que eu gosto muito, que é a Anne Carson, que ela fala ela fala isso sobre poesia, mas acho que se aplica pra gente estar pensando no cinema. Ela fala assim que os gêneros, quanto mais estabelecidos, mais preguiçosos eles ficam. Uhum. Então, eu acho que é por aí, assim, ela é uma poeta que estuda poesia grega e hoje em dia ela escreve poemas e ensaio, sabe? Ela escreveu um livro inteiro sobre poemas em prosa que são notas de rodapé do Proust, gente. Tem gente muito talentosa no mundo, é impressionante, né, cara? Tem. Ainda bem, Pois porque é, é a não. prova que o mundo não está acabando, Rolando Pois Caneta. eu fico intrigado com esse Entendeu? excesso de talento das pessoas. Isso me dá esperança. Cara, eu acabei de contrabandear Anne Carson para um podcast sobre afrofuturismo. Eu me superei na minha energia. Acabei de zerar. Sim, filmes que você acha legal que a gente não falou, diretores que você acha que tem um trabalho interessante. Até porque a gente está pensando, por exemplo, em alguns procurar e jogar o link depois nas redes sociais do Benzina, quando a gente soltar teu episódio, a gente soltar os curtas que estão disponíveis online, esse tipo de coisa, pra galera assistir e ter noção, assim, quem nunca viu outra coisa que não seja o Pantera Negra, por exemplo, conseguir ver o Punzi que tá no YouTube. Era um dos que eu ia falar.
Um é o Punzo, né, que é um filme da Vanessa Kayu, que é uma diretora queniana, e é um filme de 2009 também, então ele é um filme bem anterior, né, de todo esse momento boom do afrofuturismo, mas que trabalha com essas ideias, né, de tanto esse protagonismo de mulher negra, essa coisa entre a distopia e a utopia, e a sociedade, né, africana, lá ela se passa em Maitu, tal, é um lugar depois da Terceira Guerra Mundial, mas de ficção científica, mas de ancestralidade, assim, e de ancestralidade, não, mas deixa eu pensar mais coisas que estão disponíveis. Tem o Oiá, Ascensão dos Superorixás. Esse eu ainda não vi. Eu catei ele assim um pouquinho antes de entrar. Ele tá aberto aqui, mas eu não vi. Mas é um curtinho de 12 minutos também. Que é Putz, nigeriano. a gente pode indicar o Zima Blue daquele Death Love and Robots. Melhor Que é o episódio. único né? episódio que presta. Não, eu gosto daquele dos robozinhos com os gatinhos também. Ah, sim, porque deixar o mundo pros gatos é muito digno. Também acho. Tem um filme da Frances Bodomo que chama Everybody's Die, que é um filme que ela joga com essa ideia de morte das pessoas negras, mas de uma forma... É uma comédia quase pastiche, assim, é uma coisa meio bizarra, como se fosse um programa de auditório infantil e a apresentadora é a morte, aí tem as crianças lá brincando, que são crianças negras, assim. Nossa. É isso. É uma coisa meio bizarra. É pra mas, rir assim, nervoso também, né? não, é tenebroso, não... É isso, não sei se... Também como Atlanta, não sei se eu consigo rir, mas Acho que o Roberts of Brixton tá online também, que aí é uma animação e que trabalha com ideias de robôs que substituíram essa população negra do Reino Unido, né, dos Riots, e aí é como se fosse uma revolta dos robôs, assim, mas muito nesse lugar das revoltas que de fato acontecerem e acontecem nas periferias de Londres, assim. Legal que a gente falou um monte de coisa e eu esqueci do Jorge Ben. Cara, Tábua de Esmeralda é ou não é um disco afrofuturista? Eu acho super. Eu acho que é. É toda a narrativa mágica de experiência negra na música, assim. Eu acho. Cara, porque, assim, às vezes as pessoas ficam achando que o afrofuturismo é uma coisa nova, é uma coisa recente, e é um disco que eu amo. E aí, outro dia eu tava ouvindo aqui, e eu falei, gente, mas e os alienígenas? E, tipo, sabe, o cara esperando uma mulher numa nave espacial, tipo, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, década de 70. E aí eu tenho um amigo no Twitter que virou e falou assim, cara, e o Gil também, vai procurar. Eu me mandou uma playlist que eu vou linkar depois aqui também, que é uma playlist só de afrofuturistas brasileiros. O Gil tem, o Tim Maia entra numas vibes. Você vai pegar assim, cara, essa música a vibe racional é Isso que eu ia perguntar, a vibe racional conta como? Pra mim conta, assim. Porque tá esperando né? os aliens, Sim. porra! Sim. Não, ele tava esperando fazer motel pros aliens, segundo ele mesmo, né, cara? Gente, Então, eu amo o Tim Maia, por favor. Tipo, a fase racional é a parte mais louca do afrofuturismo do Tim Maia, por favor. Você sabe que eu já considerei ler o Universo em Desencanto só pra ouvir esses discos de novo. Nossa. Procurando referência, mas depois eu cheguei a uma conclusão de que a minha vida é muito curta e eu tenho muita coisa pra ler o Universo. Só vou te dar... Sabia que tem vários músicos dessa época que lançaram discos racionais? Tipo, tem o Racionais do Samba, eu tenho esse disco aqui em casa, sabe? Um grupo de samba de Madureira, e os caras ali da Portela, os caras gravaram um disco de samba
só cantando música no estilo racional mesmo, tipo, Universo em Desencanto. E teve vários, foi um movimento muito mais amplo, cara, muito mais amplo. Muito doido isso, né, cara? Porque foi um movimento bem periférico, né? Muito mais periférico, carioca, né? Gente, tô chocada com essa história. Isso é doideira, isso é doideira. Também. Chocada. E Kênia, muito obrigado, cara, pela participação maravilhosa. Quer falar alguma coisa, deixar um recadinho? Como que as pessoas podem contatar você ali no Twitter? Ou não dê seu endereço se você não quiser ser incomodada pelas pessoas. Eu sei bem. Não, só quem quiser trocar uma ideia, tô no Twitter com @KeniAlice, tudo junto, um A só adicionar lá. E foi um prazer. Obrigada pelo convite, adorei demais conversar, adorei conversar com a Stephanie, que também sou tão fã, e a gente troca algumas ideias, e conversar com o Orlando, enfim, foi um prazerzão. Kênia, muito obrigada, tô muito feliz, foi ótimo. Tô muito feliz que você tá feliz também. O público não viu, mas na hora que a Kênia falou isso, a Stephanie abriu um sorriso que foi não foi nem de uma orelha a orelha, sabe? Sobrou, escapou ali, né, cara? Mas é isso, gente. Obrigadão pela audiência aí. E lembre-se, nunca foi sorte, sempre foi Exu. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga. Enxugando gelo, sua realidade se cura por um fiapo de cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurá-lo não quero nem a como contê-lo. No último capítulo vimos que nosso herói encontrava-se em maus lençóis, no momento crucial em que teve sua piada mensal fatiada, ao realizar a manobra arriscada de manter ao mesmo tempo comida no prato, iluminação, água pro banho, bom nível de formação e temperamento intacto. A seu favor ele conta com sua quase total imunidade espiritual, corpo e humor à prova de contas, além de uma dose generosa de honestidade, fazendo um diferencial contra ele, credores, comedores de cabeça, agiotas ultramagnéticos, além de outras aves de rapina menos cotadas, de butuca em cada esquina. Corte pra outra cena sem anestesia, a liberdade estendida na sua frente tendo um ataque de epilepsia. Ordem para o povo, progresso pra burguesia. Teleapatia, nossa ação já se encontra no campo do movimento condicionado. Sorria, você está com o filme queimado. Uma vez mais sua volta será necessária pra ver se deixa tudo pelo menos no empate ou zerado. Sigo na batida, a frequência desse pensamento não pode ser captada com perfeição. Sou um receptor enferrujado pelos padrões do dia a dia. Enxugando gelo, sua realidade se cura por um fiapo de cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurá-lo não quero nem a como contê-lo. Enxugando gelo, sua realidade se cura por um fiapo de cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurá-lo não quero nem a como contê-lo. Mudanças no eixo terrestre, escassez de água. Peixes com 3 olhos caminham saudáveis pela Baía de Guanabara. Naquela fase da vida em que a conjunção tempo e dinheiro é quase como um eclipse, cidadãos passeiam por jardins floridos, tendo como fundo o céu decorado por mísseis em queda. Subsídio da vida para o cultivo de poetas, subsídio da mídia para o cultivo de amebas, inseminação natural de ideias. Minha mente é como um quilombo moderno, lugares para todos os pensamentos, refugiados pela insensatez reinante no planeta Terra. Enxugando gelo, sua realidade se cura por um fiapo de cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurá-lo não quero nem a como contê-lo. Enxugando gelo, sua realidade se cura por um fiapo de cabelo. Apego pelo tempo, melhor não tê-lo. Segurá-lo não quero nem a como contê-lo. Mas eu acho que a gente já tá acabando as nossas perguntas. Você tem mais alguma coisa, Orlando? Não, eu já consegui falar do meu episódio lá com
o Wakanda, né? Você O conseguiu episódio falar lá de toda a macumba que você queria, né? É, cara, Feliz, eu ainda né? ainda vou ter que fazer um programa só sobre isso, cara. Não, olha só, eu vou ler a tua DM e a gente vai gravar só sobre afrofuturismo e macumba. Show, Isso show, está show. combinado já, tá? Show. Esse podcast se transformou num podcast de popularização da macumba, né, cara? Cara, você tá aqui pra ganhar almas pros orixás, Não é? não tem a menor dúvida.